é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Em outras palavras, olha aqui para o pastor, por favor. O autor sagrado é extraordinário. Mesmo que o mundo esteja desabando, mesmo que as coisas estejam do avesso, né? Mesmo que tudo saia errado, uma semana inteira de lutas, de problemas, de injúrias, de más notícias. Ele diz, ainda que as águas espumejem, se transtorne a terra, estremeça as montanhas. Ele diz, há um rio. Percebe? Que no meio do desespero, Deus sempre vem e nos acalma. Quando ele fala, há um rio, já me transporta para um lugar, para uma situação, onde a pessoa, por exemplo, você já deve ter passado por essa experiência, no momento que você quer meditar em alguma coisa, que você quer esquecer do barulho, que você quer esquecer da bagunça, que você quer sair do meio da confusão, perto de um rio, você sente o quê? Próximo de um rio. Esse cenário, só de imaginar a gente já respira melhor. Sim ou não? Quantas pessoas que elas procuram um ambiente como esse para se afastar um pouco daquela loucura do dia a dia, daquele desespero do dia a dia. Eu vou procurar um lugar calmo, eu vou para a beira de um rio. Sim ou não? Quem já passou por essa experiência já? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é esse entendimento que Ele quer que tenhamos. Ele diz, você está vivendo no meio de um caos, está vivendo no meio de uma confusão generalizada, mas ainda que a terra se transtorne, ainda que tudo dê errado, ainda que os problemas sufoquem você, ele diz, há um rio. No meio de tudo isso, tem a presença de Deus. Esse rio é a presença do Espírito Santo em nós. É exatamente esse efeito que a presença de Deus causa nos nossos corações. Esse rio que vem sobre a nossa vida, estas águas, né, que vêm sobre as nossas vidas, que traz a paz, a calmaria em meio à tempestade. A Bíblia diz, depois da tempestade, vem a bonança, a calmaria. O choro pode ter durado uma noite inteira. A alegria vem no amanhecer. Não existe, pessoal, coisa mais extraordinária que você poder estar no centro da vontade de Deus e ter essa paz. Pode ser que tudo esteja de cabeça para baixo, diante dos teus olhos. Pode ser que problemas tenham feito você pensar em desistir. Pode ser que pessoas tenham surgido no teu caminho para te fazer esmurecer. Pode ser que tempestades tenham balançado o teu barco da vida e você está pensando que vai afundar. Mas o meu Senhor está dizendo, em meio a tudo isso, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela. Jamais será o quê? Essa cidade da morada do Altíssimo é a minha vida. Essa cidade da morada de Deus é a minha vida. Esse rio é a presença dele. E uma vez a presença dele em mim, jamais eu vou ser abalado. Está aqui. Deus ajudará desde antemanhã. Deus ajudará antecipadamente todas as vezes que o inimigo for se levantar contra a sua vida, que os problemas surgirem para te sufocar. Antes disso, Deus já está cuidando de você. Quem crê nisso? Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A Bíblia fala que a voz de Deus é como muitos trovões. João fala isso em Apocalipse. Sua voz é como um trovão, como a voz de muitas águas. Só que a voz de Deus, ao mesmo tempo que estremece, nos acalma. Olha como Deus é extraordinário. Ao mesmo tempo que a voz dele estremece. Lembra quando ele falava com Adão e Eva? E Adão ouvia, Adão fazia. Agora você dá nome aos animais, agora você faz assim. Olha, Adão, agora você faz aquilo. Adão, eu vou te dar uma mulher, Adão. Aí veio o problema. Brincadeira. Brincadeiras à parte. Agora eu vou te dar uma esposa. Ele se alegrou e tal. Aí veio a mulher. Nasceu Eva. E aí o diabo veio e corrompeu os corações deles. Sim ou não? E aí eles saíram da presença de Deus. Eles saíram da cidade de Deus. Eles saíram do meio, do centro da vontade de Deus. De repente Deus veio e falou com eles. Só que nesse momento que Deus fala, a voz já não acalmava mais. A voz fez eles sentir medo, pânico, desespero, estremecer. E essa é a verdade. Tem pessoas que, porque elas não têm uma certa intimidade com Deus, elas têm medo de Deus. A palavra de Deus assusta elas, como se Deus fosse castigá-la, puni-las. Quem está entendendo? Mas a voz de Deus não é para te estremecer, não é para te causar pavor, não é para te derrubar no chão, não é para fazer você cair, não. A palavra de Deus é para te levantar, diga amém. A palavra de Deus é para te dar vida, a palavra de Deus é para te fortalecer. Quem derruba é Satanás. A palavra de Deus é para te dar ânimo, é para acalmar o teu coração. Se a palavra de Deus não está acalmando o teu coração, tem algo acontecendo de errado. Ele diz, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins, até a guerra com Deus é organizada. Quando Deus entra, ele põe termo, ele põe ordem, ele organiza, até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Sabe o que é isso aqui? Quando Deus entra na minha vida, quando ele entrou na minha vida, então ele passou a ser o meu Deus, o meu Senhor, o meu guia. Ele comprou a minha briga. Ele assumiu o compromisso de me proteger. Ele assume o compromisso de guiar você, de guardar você, impedir que situações, como está lá no Salmos 91, impedir que o laço do passarinheiro te destrua. Os seus problemas passam a ser problemas dele também. Os seus inimigos se tornam inimigos dele também. As suas lutas passam a ser as lutas dele também. Mas se eu permito ele entrar, ele fazer morada, eu ser santuário da morada de quem? Do Altíssimo, como diz a Bíblia. Quem está entendendo até aqui, por favor? Ele está conosco.
Ele é o nosso refúgio. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga glória a Deus. Quando você tem essa visão das coisas de Deus, pessoal, Deus, Ele não quer um monte de gente, sabe, bitolada. Ele não quer um monte de gente religiosa servindo Ele. Ele quer formar homens e mulheres de valores, vencedores. Ele quer que sejamos um povo diferente, não melhor do que os outros, mas diferente, para que aqueles que olharem para as nossas vidas vejam Ele em nós. Ele é espírito, Ele é invisível. Como que Ele é notado por aqueles que não conhecem a Deus? Porque hoje eu conheço a Ele, eu vejo Deus através dos seus milagres, das suas ações e manifestações na vida do povo, das curas, tudo, da transformação de vida. Mas e as pessoas que estão lá fora? Elas vão ver Deus através da sua vida. Elas vão ver que Deus é... Como saber se Ele é real? Olhando para a sua vida, olhando para a sua família, olhando para você. É assim que as pessoas vão saber que Deus é real. Porque, puxa, quem era o fulano? Quem era a fulana? Olha como ela vivia, olha quem era ela. O que aconteceu com ela? O que foi que aconteceu com ele? Então as pessoas que não conhecem a Deus, até que elas venham conhecer a Deus, elas têm que ver Deus na sua vida. Olha, Deus é real. Sabe por que Deus existe? Sabe por quê? Como o médico fala quando o tumor desaparece. Aquele senhor que contou testemunho aqui outro dia, que o médico abriu ele e o tumor tinha desaparecido. Mas como é que está no exame o tumor? E o médico falou: mas espera aí, você foi em outro lugar fazer cirurgia? A moça que falou para a gente, que fez a cirurgia de um rim, e a outra ficou marcada já, a cirurgia do outro rim, para tirar as pedras. E aí ela voltou no médico. E aí o médico falou assim: você já foi em outro médico, você fez outro tipo de tratamento, porque não tem mais pedra aqui, essas pedras não saem sozinhas, não passa nem pelo canal essas pedras, não cabe, é maior que o canal. Essas pedras, como é que pode? Como é que sumiu? Então, está vendo quem? Fala para mim, está vendo quem? O médico viu ali quem? Porque eles têm que falar, mesmo que sejam... Tem médicos crentes em Deus, que creem em Deus, sim, mas tem alguns que não. Seja quem for, que estiver ao seu derredor, tem que ver Deus na sua vida através dos sinais, das maravilhas, dos prodígios que Ele vai fazer, que Ele está fazendo. Isaías 41, pessoal, por favor, abra aí, Isaías 41, verso 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, que mais? Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos ler de novo? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita, com a minha destra fiel. Verso 11. Eis que envergonhados e confundidos, não você, mas serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Você sabe que tem pessoas que elas têm a impressão, às vezes, de estar indo na contramão. Eu não sei se você já teve essa sensação de entrar numa rua desconhecida e ver um monte de carro estacionado desse lado aqui de frente para cá. E você tem na hora a sensação que está o quê? Que está errado. Está todo mundo virado para cá. Só que na verdade aquela rua tem mão dupla. Está todo mundo errado. Naquele momento você está certo. Mas o cenário, a situação quer mostrar para você que está errado. E tem momentos na sua vida que você vai passar.
tem lutas que você vai enfrentar, tem pensamentos que você vai defender, tem coisas que você vai acreditar que é possível, ou que são possíveis, que você vai ter a impressão que está sozinho no negócio, que todo mundo está vendo ao contrário, que todo mundo pensa diferente. Só que se você tem a sua fé definida em Deus, na palavra de Deus, você continua. Não, mas quando eu entrei lá naquela rua, eu vi que tinha uma placa desse lado aqui, que está certo. Você está convicto daquilo, mesmo tendo a impressão, mesmo vendo que a situação, a circunstância, as pessoas, os problemas querem provar para você que você está errado, que não vai dar certo, que não vai acontecer, mas você continua no seu propósito, você continua firme no seu propósito, aí Deus honra você. A Bíblia fala, você não vai ser envergonhado, envergonhados serão os teus inimigos. Eu não falo de pessoas aqui, eu estou falando de situações, mas é claro que Satanás usa tanto situações, como usa pessoas também. Sim ou não? Sim ou não, gente? Tem vezes que você está falando com alguém, deixa eu falar baixinho aqui, só entre nós isso aqui. Você está ouvindo alguém falar, e você tem certeza que aquilo ali não está saindo dela. Não é possível que você esteja me falando isso. Mas não é possível que isso esteja vindo de você. Você não é assim. Naquele exato momento ali, as palavras que estão saindo da boca dela vêm do inferno, para tirar você da fé, tirar você do espírito. Mas aí você permanece firme. Deus está dizendo para você, eu sou contigo, não tem ninguém que te ajuda. Eu venho e eu tomo você pela mão e eu te ajudo. Eu te ajudo. E eu digo para Deus, sabe por quê? Estamos juntos então, não preciso de mais nada, porque se Ele me ajuda, estou em paz. Quem também se sente assim? Mas claro, se Ele está me ajudando, se Ele está dizendo para mim, eu vou te ajudar, eu te ajudo, eu que fiz os céus e a terra, eu que sei de todas as coisas, eu que sei que pensamento tenho a teu respeito, então eu estou preocupado com o que os outros pensam, eu estou preocupado com o que os outros acham, não. Eu estou agora preocupado em andar na presença de Deus, porque aí vai dar certo. Aí esse rio não vai desviar, não vai secar, ele vai permanecer em mim. Essa fonte vai continuar jorrando dentro de mim. E mesmo tendo que enfrentar muitas vezes situações como essa, desagradáveis dentro da minha casa, ou lá no meu trabalho, ou lá na faculdade onde eu estudo, ou lá onde eu, enfim, tendo que enfrentar situações assim, eu continuo, como eu disse, firme no meu propósito, porque eu sei aonde eu quero chegar, é no céu, é viver a eternidade nos céus, e quem tem esse propósito, não desiste por pouca coisa, aliás, não desiste por nada, não abandona Jesus por nada, porque Ele não está preocupado com bênçãos, as bênçãos são consequências, as bênçãos virão e te alcançarão, diga eu creio. Não, está escrito, Deuteronômio 28, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos e os seus testamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então, se eu guardo a palavra dele, se eu sirvo a ele, como eu falei semana passada, servir a Deus às vezes, é ser abençoado às vezes, é ser respondido às vezes, é ser atendido às vezes, servir a Deus. Mandei você repetir essa palavra umas 40 vezes domingo, gente. Continuamente, valeu 10 para a senhora. Continuamente, então continuamente eu vou ser respondido, continuamente eu vou ser abençoado, olha aí a diferença. Então eu não quero ser abençoado continuamente, por isso eu estou aqui, não, eu estou aqui porque eu sirvo a Deus continuamente, e aí continuamente Ele cumpre com a palavra dEle na minha vida, diga graças a Deus. Então Ele diz, eu te ajudo. Fique preocupado, mas a fulana, olha a fulana, pastor, vive puxando o meu tapete, mas o fulano, pastor, sabe, olha, é uma pedra no meu sapato, tem gente que arruma um monte de desculpa, agora, pandemia, coronavírus virou muleta,
para todo mundo, virou desculpa para todo mundo. Tudo é o coronavírus, eu só não fui por causa, sabe como é, né? Eu só não deu porque, sabe como é, né, pastor? Eu vou falar o quê? Eu tenho dito para algumas pessoas que essa pandemia revelou muito sobre a vida espiritual das pessoas. Revelou muito. Esse vírus revelou muito, pessoal, a vida espiritual das pessoas. Quem realmente era. Revelou muito. Eu não estou dizendo que você tinha que sair correndo pela rua e não está nem aí, que se dane o vírus. Não, não é isso. Estou falando de relacionamento com Deus. Que pessoas interromperam sua vida com Deus por causa disso. Abandonaram a fé, a fidelidade, o comprometimento. Vamos continuar aqui na leitura, pessoal. Lá no versículo 11, já li, né? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Diga glória a Deus. Não temas, porque eu te ajudo. Pronto. Você estava aflito, você estava preocupada, você estava pensando que não ia conseguir dar jeito nisso aí, você estava pensando, o que eu vou fazer amanhã, Senhor, diante dessa situação? Ele está dizendo para você, eu tomo você pela mão direita e eu te ajudo, eu vou ajudar você. Lá em 1 Pedro capítulo 5, no verso 6, olha lá, 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Falamos de tudo que Ele faz por nós, do quanto Ele nos acalma, do quanto Ele cuida de nós, do quanto Ele quer refrigerar a nossa alma, trazer paz, trazer alento, trazer força. Mas tudo isso acontece automaticamente, pastor? Não. Aqui está a dica, aqui está o segredo, a essência de tudo que nós falamos. Eu termino isso aqui com essa mensagem aqui, ó. Nós devemos nos humilhar perante Ele. Ou seja, se prostrar diante dEle, derramar a alma, derramar o coração diante dEle, reconhecendo Ele como o Senhor de nossas vidas. Lançando sobre Ele, como diz ali, ó, toda ansiedade, preocupação, medo, dúvida, porque em tempo oportuno, não é na hora que eu quero, da forma que eu quero, vai ser melhor, porque é do jeito de Deus, do jeito dele é sempre melhor, sim ou não? Porque é perfeito quando Ele faz. Uma coisa interessante que eu falei para o povo de manhã, eu queria que você pegasse isso agora. A gente precisa aprender que temos que deixar Deus ser Deus na nossa vida. Há pessoas que elas creem que Ele é Deus, creem em Deus, sabem que Ele é poderoso, é um Deus poderoso, mas elas não permitem que Ele seja Deus na vida delas, que Ele seja Senhor na vida delas. Ela quer ser senhora de si, Ele quer ser Senhor de si, Ele que sabe, ela que sabe, ela que dita as regras, ela que fala como, de que forma, de que maneira, está sendo senhora de si. Não, mas eu não faço isso, não, isso aí eu não perdoo, mas aquilo lá não tem como. Você precisa deixar Ele ser Deus na sua vida, que em tempo oportuno Ele vai te exaltar, em tempo oportuno Ele vai te honrar. Você não vai ser envergonhada como esposa, você não vai ser envergonhada como mãe, você não vai ser envergonhado como profissional, você não vai ser envergonhado, porque Ele diz assim, o meu povo jamais será envergonhado. Deus quer exaltar o nome dEle através da sua vida. Ele quer, como eu falei, que as pessoas olhem e vejam Deus em você.
Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém?